Mas a gente estava conversando aqui, queria falar com o advogado do Corinthians. Por quê? Porque eu estou aqui, conosco aqui, o advogado do São Paulo, né? E a advogada do Palmeiras. Eu queria o advogado do São Paulo e o advogado do Palmeiras. Eu queria falar com o advogado do Corinthians, só que ele não atende a gente. O que será? A gente vai conseguir. É por causa da bendita conta de luz que ele não paga. Nós vamos conseguir atender ele. Vai conseguir ainda, calma. Por causa da conta de luz. Nós vamos chegar lá com ele, viu, Toninho? Complicado, né? Ei, meu Deus do céu. Muito bem. Vamos voltar aqui, então, falando sobre a LGPD, pessoal. É muito bom falar, é LGPD, porque muito tá se confundindo. Aí o pessoal até comentou comigo no meu WhatsApp particular, se confunde com LGBT. Não, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Joana tá falando aqui, voltando ao assunto de LGPD, gostaria de saber se os bancos que ficam ligando de forma insistente, oferecendo cartões de crédito, podem serem enquadrados nessa lei. Sim. Olha! Não só podem como devem. Na verdade é o seguinte, os bancos, as grandes instituições financeiras, elas foram pioneiras em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque eles sabiam da responsabilidade que poderia acarretar contra eles em caso de descumprimento. O que acontece? Quando você vira correntista de um banco, cooperado, enfim, depende da instituição que você vai lá enfim, e se torna adepto dela. Hoje ainda a gente tem a questão dos open banks, os bancos totalmente digitais, banco que não tem sede física, enfim. Da maneira como você acaba anuindo ali o contrato, tem que estar bem específico se eles podem oferecer esse tipo de serviço para você e se você consente com relação a isso. Então você tem que, assim, não, ok, eu vou utilizar seus dados para fins propagandísticos, para oferecer tal coisa. Aqueles contratos com letrinha pequena, que você assina, isso não existe, quer dizer, não era para existir. Não é para ter, né? Os contratos eles devem ser enxutos, né, claros, os mais compactos possíveis. E se você vira correntista de um banco e você quer ali fazer uma movimentação X e não quer que te ofereça um produto Y, você não quer, da mesma forma que você pode consentir, você também pode revogar esse consentimento a qualquer tempo, enfim. E se eles insistirem, eles vão se enquadrarem também, né? Então, Olha né? só. O que ele tá falando aí, aconteceu comigo. Nossa. No tempo que meu pai tinha muito dinheiro, vinha muito cartão para mim, né? Então, eu guardava os cartões. Eu não liberava ele e guardava. E eu tive uma surpresa o ano passado, que eu tinha uma dívida de 260 mil reais num cartão. Como assim? Falei, como assim? Eu nunca tive esse cartão. Fui ver, o cartão tá lá dentro do pacotinho, bonitinho. Aí eu falei assim, então tem que pagar. Aí emendaram com a promoção de R$ 2.600. Como isso, gente? Então, o garoto aqui, como não queria ter problema, foi lá e pagou R$ 2.600. Aí eu falei, agora vamos esperar. Se eles mandar mais alguma coisa, eu vou pra justiça. Agora, você tá contando essa história, eu tô vendo que dentro dessa história eu tive lá. Aconteceu. Mandaram cartões pra mim, vários, não foi um só. Só que esse ficou devendo. Aí não é gasto. É aquele ano mensal que eles cobram. Verdade, né? Bendito. É aquilo que virou esse valor enorme. Nossa, que absurdo. Verdade, veio a cobrança dessa forma e veio a proposta de 2.600. Falei, 260, 1.600, paguei. Sim. Só que agora você falando isso, eu podia ter entrado na justiça e recebido 260 pra mim, né? Invertida a situação, né? Que na verdade você não pode receber um cartão de crédito que você não solicitou. Exatamente. Então, assim, a partir do momento em que... E também você não desbloqueei. Só o fato de você recebê-lo, de certa forma, isso já estaria infringindo, né? Ainda nem só questão da LGPD, isso aí já é questão de direito do consumidor mesmo, né? Mas a partir do momento em que você recebe algo que você não pediu e ainda é cobrado pelo uso daquilo que você não desbloqueou, aí você pode pleitear junto ao judiciário aí uma reparação. Uma dica, hein, Toninho? Civil. Eu tenho um amigo que ele já faleceu, era gerente da Caixa Econômica Estadual. Lembram disso? Nossa Caixa, nosso banco. Nossa Caixa, nosso banco. Muito bem. Ele já faleceu,
meu amigo Renato, meu compadre, inclusive, é padrinho do meu filho. Os funcionários da Caixa, segundo ele, não foi ele que mandou. Os funcionários da Caixa, o gerente da Caixa, ele era o regional. Os gerentes da Caixa mandavam cartão de crédito. A lei é nova, né? De 2018. Mandava cartão de crédito para os clientes. E teve um cliente que entrou na justiça e a lei é nova e ganhou. Olha. Porque ele não pediu o cartão. E sabe qual foi a penalidade que a Caixa fez? Mandou o senhor Renato embora como gerente regional. Nossa. Sério? Nossa. Sério? E aí eu posso contar, porque aconteceu, se quiser a prova, existe a prova, né? A Caixa Econômica, o Renato foi mandado embora. Caixa Estadual nem existe mais. Não existe mais, mas foi mandado embora. Não, veja bem, foi mandado embora. É. E eu trabalhava para a Caixa Econômica Estadual. Fazia manutenção de imóveis na Caixa. É, sério. Quando foi para... Eu falo publicamente que isso aconteceu em Presidente Prudente. Foi real isso. Certo? A Caixa Econômica, um rapaz que parecia muito com o cara que fazia propaganda da cerveja, né? Eu não lembro a marca de cerveja, não sei se era Skol ou Antártica, eu sei que era um bigodudo. Kaiser. Da Kaiser, muito bem. Ele lembrou já. Baixinha da Kaiser. É, Baixinho esse da mesmo. Kaiser, esse é. Foi um cara igual aquele, junto com um advogado na minha empresa, que nesse tempo era em Botucatu, me fazer uma proposta muito boa. Muito boa. Passaria um contrato da Caixa Estadual. Eu não fazia manutenção com o contrato, a manutenção conversava com o gerente, ele tinha um valor, a gente reformava, que a cadeira da Caixa era preta, aquelas quadradinhas, era... Nossa senhora, depois que nós entramos, começou a melhorar. Fez uma proposta que, se eu fosse falar para a Caixa, falar na justiça, doutora, a senhora vai... Preste bem atenção. Se eu fosse lá falar que o Renato, eu dava brinde para o Renato, para os regionais, ótimo, que me dava esse contrato. Eu falei, beleza, tamo dentro. Fechou. Saí de Botucatu, fui até Presidente Prudente. Mas o meu travesseiro é macio e gostoso. Se algum bicho me picar, foi ele que picou, não fui eu que piquei ele. Certo? Passei a noite, cheguei lá em Presidente Prudente e todo mundo acabando com a Caixa. Só que a Caixa tinha um trunfo, né? Era o cara lá de Botucatu que tinha os regionais, o regional lá que estava sendo julgado com o processo trabalhista era um bandido, né? Era isso combinado. Nossa. Que eu fui depor, me perguntou, o advogado da Caixa me perguntou, olha só, é sério isso? Perguntou, eu falei assim, aconteceu mesmo, só que foi o contrário. Esse senhor, junto com o outro que era o da Kaiser, foi lá na minha cidade oferecer proposta. Nossa. Eu não precisei terminar, não. Juro por Deus. O juiz bateu na mesa. Tá dispensado. Acabou. Acabou na hora. Renato recebeu 260 mil reais. Isso, ele tá lá, a família dele, ele tem, a viúva dele tá em Presidente Prudente, lembra disso. Já pensou? Mas você imaginou se eu fosse aquele vigarista que a Caixa Estadual, né, foram lá me fazer? Você imagina isso? Já pensou? Ele teria acabado ele. Exatamente. Mas graças a Deus, Deus me deu uma educação que o que é meu, o que é dos outros é dos outros. Exatamente, é isso Mas aí. isso é real. E nada como ter um sono tranquilo, né, Toninho? Eu falo sempre, Nada é como gostoso. deitar a cabeça no travesseiro em paz, É. não é mesmo? Vamos lá então para mais perguntinhas? Temos perguntinhas aqui também do Marco Augusto, em que ele diz: em que área do direito haverá mais discussões sobre a proteção de dados, hein, professor? Porque você também contou aqui para nós, além de ser doutor, trabalha como professor também. Eu tenho de profunda admiração, porque eu também sou educadora. Tenho profunda Mas ele vai ter que admiração. voltar mais vezes aqui, né? Com certeza, já está convidado a participar já. também aqui com nós. Tem que pegar ele no A sábado da doutora tarde. também está convidada já para estar Pegar os dois no comigo. sábado da tarde. Já sou da casa. Isso É. mesmo.
Pegar um sábado à tarde eles aqui. Vamos sim. Isso. Olha lá, hein? Fechou. Muito bem. E que área do direito, então? Não, Professor, que não. vai ser... A questão de proteção de dados, eu acho que ela afeta todas as áreas do direito, mas eu acredito que em especial a questão do direito do consumidor, igual a gente tem falado sim. bastante, né? Houve recentemente algumas decisões na área trabalhista, então na Justiça do Trabalho. O Toninho acabou de dar um exemplo aí de um caso há alguns anos, mas já sob a nova legislação agora, a LGPD, então no direito do trabalho, está falando bastante sobre isso. Houve até questão de compensação de crédito envolvendo isso em direito tributário, para você ter uma ideia. Então, assim, bem amplo mesmo, né? A questão de tratamento de dados. E, assim, independente da área, como a gente está falando sobre justiça, no caso, quando a gente está falando de justiça, a gente está falando de algo que é direcionado a todo cidadão brasileiro, né? Então a gente está lidando com dados pessoais ali desde o cadastro, né? Então, não só áreas do direito em si, mas até a própria estrutura do Poder Judiciário, ela vai ter que se adequar à LGPD, mesmo porque a LGPD, ela é tanto para iniciativa pública quanto para privado. Sim. Olha só. Você tá vendo? Bom que vai acabar um pouco os golpistas, né? Vai. Não vai acabar, né? Acabar não acaba. Mas vai tentar pelo Vai menos diminuir um pouco, né? ajudar um pouco Vai aí. diminuir um pouco, né? Pra ver se me diminui, né? Porque do jeito que tá, não Porque dá. pra acabar ia ficar muita cadeia cheia, hein? Não ia ter que Não fazer vai ter muita mais cadeia, espaço, né, gente? É muita cadeia, tá muito lotado. E vocês aí, pessoal, que estiverem em casa, manda um áudio pra gente. Manda áudio, manda perguntas aqui pra nós, perguntas para os doutores que estão mesmo, aqui. né? Não tem advogado aí, ó. Hoje é o dia de vocês, hoje. Isso mesmo. 014 991 91 8767. Manda um áudio. Isso Faça aí. pergunta. Ou questiona eles, também pode. Né? Exatamente, estamos aqui pra isso, não é mesmo? E vamos falar um pouquinho então do churros Dadá? Aí, ó. Friozinho combina com churros quentinho. Toninho, hoje você não conseguiu ir buscar pra gente, Não fui. né? Pros Eu tava em doutores, pra reunião. presenteá-los. Olha, ia Não ser fale, bom, você hein? estava em reunião, né, Tá em Toninho? reunião. Aí amanhã não vou estar aqui, né? Vocês também, só se alguém for buscar. Se o Henrique eu não vou buscar lá. A carinha do Henrique. É. Olha, Henrique. Vocês não vai ter churro da amanhã. Acho que Só amanhã... se eu pedir pro rapaz trazer aqui. Estou querendo um churros Dadá amanhã. Muito bom. É isso aí. Olha só o Henrique, o sorrisinho Agora, dele. cadeira Mariflex tem aqui. Agora, Tudo isso aqui é Mariflex. Vamos lá? Mesa, cadeira, tudo Mariflex. Quem sabe um dia nós vamos fazer aquele negócio aí também, ó. Computador, câmera, né? Isso aí. É isso aí. Qualidade você já sabe, só aqui na Mariflex. Isso mesmo. O céu é o limite, Toninho. Temos também Aniane Espaço Fashion, moda feminina e infantil. Um abraço pra Aniane, que nos presenteou aí Com a com Ana e a Anne. Ana e a Anne, olha só. mãe e filha. Ana e Por Anne, isso mãe chamando e aí, filha, isso aí. E vamos agradecer aí o sorteio que ela nos presenteou para o próximo programa de Mulher para Mulher. Muito obrigada. Temos também a X Eventos. O que falar da X Eventos, não? Que o ano que vem volta. Estará de volta com nós. Esse ano, por conta da pandemia, tivemos aí, né, esses contratempos. Mas o ano que vem vai voltar com tudo. Se Deus quiser. E temos também, gente, o Estúdio Casa Ritmos, Dançar e Viver Bem. Danças aeróbica, fit dance, zumba, ritmos jump, dança do ventre. Professora Kelly Elizabeth. Telefone para contato 99874-7913. E vamos voltando aqui. Qual horário agora, Toninho? Exatamente de 20 horas e 53 minutos. Muito bem, é isso aí. E vamos para mais uma perguntinha aqui, ó. Existem exceções na LGPD? Algumas exceções? Existem. Então, por exemplo, no que diz respeito à segurança pública, por exemplo, não é a LGPD, tá fora do baralho, né? Existem hipóteses de tratamento em que você pode tratar os dados independentemente do consentimento do usuário. Proteção ao crédito, cumprimento de alguma obrigação contratual, regulamentatória, cumprimento de decisão judicial, né? Se for para vir a proteger, tutelar a própria vida, incolumidade física, enfim. Então, a LGPD, ela traz um rol de exceções, seja para os dados pessoais, sejam para os dados pessoais sensíveis também, tá? Então,
E o principal, aquilo que é bastante discutido no caso dos dados pessoais convencionais, não sensíveis, que é o legítimo interesse do controlador. Porque na LGPD, a empresa acaba tendo o nome de controlador, que ela é a controladora dos dados. Então, aquilo que não estiver ali no rol das exceções, mas for para o legítimo interesse, no caso, para atividade econômica daquela empresa, e for perfeitamente justificável do porquê os dados estão sendo tratados daquela forma, ok. Mas para isso, nos processos de implementação que a gente faz, nos compliances de LGPD, a gente deixa bem claro. Você trata um dado, por quê e para quê. Se você não responde o porquê e nem o para quê, não tem porquê você e para que você tratar aquele dado. Isso. Então você já Olha. tem que mudar a sua cultura no caso de coleta de dados. Olha só. E isso tem a ver com os consentimentos? O que, que a lei ela entende desses consentimentos? É porque assim, o que acontece? Quando você vai falar de hipótese de tratamento de dados, ela vem desde o consentimento, que é você anuir. Porque se você quiser dispor dos seus dados da maneira como você quiser, Sim. o problema é teu. Você Né? faz o que você quiser. Você é o titular de dados, né? Você é o titular dos dados, você é o rei dos seus dados, você faz o que quiser, tá? Agora, os outros só fazem a partir do momento em que você ou consentir Sim. ou existir alguma hipótese para o tratamento desses dados. Ah, muito bem. Tem pergunta aí? Tem pergunta aqui também, eu tenho uma para fazer também. Temos a pergunta aqui, como a LGPD afeta as micros e pequenas empresas? Bom, por enquanto, ela afeta igual afeta qualquer empresa, tá? Porque o que acontece? Existe, e é a ideia, da mesma forma que há digamos assim, alguns benefícios de ordem fiscal, de ordem tributária para ME e para EPP, isso também vai ter uma extensão para a LGPD no que diz respeito a algumas coisas específicas. Por exemplo, a figura do encarregado de dados do DPO. Então, quem que é o encarregado de dados? O DPO, que é o Data Protection Officer. É um novo ator que surge nesse cenário que vai ligar o titular de dados com o controlador e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É um tanto quanto irrazoável a gente imaginar que uma ME, uma EPP, empresas que têm um faturamento modesto, tenham que contratar um DPO. Então, no caso, a LGPD, há uma ideia que a NPD ela venha a, no caso, regular isso, que as MEs e as EPPs vão ser dispensadas de um DPO, por exemplo, tá? Mas são benefícios pontuais. Sim. Com relação à LGPD, ela é válida para todos. Inclusive Para MEI, para tudo, inclusive para MEI, por exemplo? pessoa física, porque a pessoa sim. física ela pode ser controlador de dados também. Ela protege os dados pessoais, protegem as pessoas físicas. Sim. Porém, as pessoas jurídicas e físicas podem ser controladores e podem sofrer sanções dessa lei. Só? Nós Olha só. Nós tá melhorando. Será que esse negócio vai pra frente mesmo, doutor? Porque você tá falando tantas coisas maravilhosas para ajudar as pessoas. A população. Essa lei pega? No Brasil tem essa, né? Se pega ou não pega. Lei é lei, né? Lei tem que É. pegar. Tem que né? acontecer, é lei. Lei tem que acontecer. Tem que, né, Só que toda lei, né, quando ela começa, às vezes fazem uns comparativos, por exemplo, com a lei do kit de primeiros socorros lá no caixinha no quando trânsito. teve isso, Aí de repente dispensou, ou tentam comparar com uma coisa. Não, mas no caso de proteção de dados, é um caminho Isso sem é volta, sério, né? isso é sério. Não tem muito o que- Não vai acabar a internet, não vai mais a rede social parar. Não vai. Pode vir outra mais forte do que essa, mas nunca vai parar isso. Isso aí a lógica é o de século que tá... E mesmo antes, né, Toninho, né, Cíntia, a lógica de você armazenar dados, ela é secular, né, milenar. É mesmo. Independentemente de você ter hoje a internet que potencializa isso, né, que é um catalisador, mas antes mesmo você já fazia a guarda desses dados. Pra você ter noção, jornais não vende mais hoje. Por quê? Na rede social tem. Tem tudo. A própria televisão hoje estão tendo problemas com audiência. Por quê? Internet. Internet, as Netflix da vida. Então, isso tudo. vai acontecer. Sim. E a tendência é aumentar.
Na Porque realidade, tem- Toninho, você é pioneiro nisso, né? A rádio aqui sua eu Não acabo. Deixa de né? ser. Faz um ano, dia 15 faz um Falar ano. nisso, Dia 15 agora de agosto, faz um ano que a rádio existe, né? E nós somos uma TV e uma rádio, Sim. né? pioneira. Entendeu? A primeira em Bauru. É isso aí. Então, e nós temos 10 países, doutor, que ouçam a gente aí, que ouve a Sim. gente. Não fazem pergunta, porque a primeira vez que vieram fazer, nós não soube inglês, nem árabe, nem árabe, turco, né? Nós não soube responder, eles não fizeram mais pergunta, mas eles assistem. Sim, sim. Mas logo Porque- vamos utilizar da tecnologia também Sim. para já estar fazendo a tradução O Henrique fez o simultânea. que pôde, né? E essa tradução simultânea aí a gente já faz, aí já vamos conseguir falar com o mundo, porque a nossa intenção é essa, não é, Toninho? É isso mesmo. Eu vou fazer uma perguntinha aqui de uma situação real, né? Eu gostaria de saber se isso entra nessa questão, se a pessoa pode ser punida. Por exemplo, uma determinada pessoa trabalhou numa determinada instituição ou numa determinada escola, mas ela tinha acesso a todos os alunos, contato das famílias, de tudo. Aí essa pessoa, de repente, ela sai dali e esses alunos, muitos de repente estão ali, não estão. Essa pessoa, como ela tem acesso a toda essa lista, ela ligar, fazer esse contato com essas famílias, com esses alunos que saíram de lá ou que de repente estão e estar mostrando aí, ó, um novo projeto, mostrando uma escola, um atendimento. Isso daí entra como invasão de dados? Entra. Isso na verdade é o seguinte, isso vai gerar problema tanto para a pessoa que fez isso, quanto para nessa hipótese aí a escola ou a empresa que deixou essa pessoa levar esse banco de dados. Porque aí que tá, hoje tem que se criar uma cultura de proteção de dados, todas as empresas, que é o seguinte, o dado que está ali sendo tratado, está armazenado, ele não pode sair dali, Sim. tá? Então, se eventualmente, por mais que ela possa alegar, mas é uma ex-funcionária minha que levou esses dados, eu não tenho culpa. Você tem sim, porque você deixou com que ela levasse. Você pode até entrar com as ações, as medidas cabíveis contra essa ex-funcionária, contra quem for. Ele só estaria protegido se tivesse feito um boletim de ocorrência, dela ter levado isso. Se ele não viu, Aí- Então, mas essa é a questão, Né? né? Hoje existe a questão de que você tem que criar uma cultura interna nas empresas que não tem essa de não ver, tem que criar mecanismos para que essa pessoa não saia com esses dados, né? E se essa pessoa sair com esses dados, ela ser devidamente responsabilizada. Mas no outro lado na outra ponta da linha, a pessoa que foi abordada, a pessoa que foi incomodada e não sabe da onde que veio, né? Como que conseguiu meu como contato, de conseguiu meu repente, contato? oi, sou Ela fulano não de quer tal. saber da onde veio, ela só quer não ser incomodada, né? Então, assim, se hoje, por exemplo, eu estou numa empresa e levo esses dados para uma outra empresa, né? Sem prejuízo das sanções já que existem com relação a, às vezes, violação de segredo empresarial, industrial, questão de concorrência desleal, porque eu estou agora ampliando, né? Sim. Mas, assim, se você trata dados pessoais ali numa determinada situação e aquilo sai dali, é responsabilidade de tanto quem tirou, mas principalmente do controlador, de quem não criou os mecanismos necessários para coibir isso. E a pessoa que de repente pegar e ligar, de repente ela pode pedir, mandar, e a pessoa ter uma pessoa para fazer o trabalho para ela, ligar para ela. Também está cometendo crime. Sim, Não não chega chega a a ser ser crime, crime. é um ato ilícito, Uhum. só que é no âmbito civil, né? Não entra na justiça criminal. Mas assim, o que acontece muitas vezes é você, controlador de dados, você trata determinado dado, você é uma empresa X, mas você não vai fazer um marketing daquilo. Aí você contrata uma outra empresa para fazer aquilo. Então você, controlador de dados, contratou um operador de dados para fazer o tratamento disso. Isso é perfeitamente possível. Possível. Num exemplo, um banco que contrata uma empresa de cobrança. Ok, isso é perfeitamente possível. Só que, se esse operador de dados cometer algum ato ilícito, algum problema, o banco vai responder. Porque ele é o vendo? controlador, ele é o principal. Sim. É ele que responde, tá Sim. vendo só? Temos outra pergunta Isso aqui, é ó. bom, isso é bom que ele está falando. Muito porque, importante. vamos supor, tem um funcionário, o funcionário me leva meus dados
pode ser pessoal da empresa para outra empresa. Isso. Ele está cometendo um crime. E vai abordar os clientes, de repente, que Sim, são vai seus. tirar os meus clientes e levar para outra Isso, empresa. então, mas aí que acontece? Isso já existia legislação pertinente no que diz respeito, seja concorrência desleal, seja sigilo de dados vazado, porque a grande maioria hoje das empresas, elas têm cláusulas de confidencialidade com seus colaboradores. Ok, esse é um ponto. Agora, em cima da pergunta da Cíntia, a pessoa que é abordada lá no fim, né, na outra ponta da linha, ela não quer saber da onde veio, como aconteceu. Ela foi incomodada. Aí quem que vai responder? Vai responder tanto a pessoa que fez a ligação. quanto a empresa. Você, enquanto... É a teoria do risco do negócio. Para você ser empresário no Brasil, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, mas principalmente no Brasil, você tem que ser herói, né? Tem que ser herói, Mas né? não é um leão, é 10 por dia. Você remanesce a sua responsabilidade ainda, mas daí você entra com uma ação para reparar aquele dano, dependendo do... Igual no estado, por exemplo, quando acontece, tem ação de regresso contra o servidor que cometeu o ato, enfim. Mas quem é lesionado, lesado, ou no caso é lesado, né? Lesionado, ele tem que cair, tem que se machucar. Quem é lesado, né? Quem acaba sendo vítima desse ato lesivo, ele não quer saber, ele vai processar e aí depois, entre quem teve o problema ali, eles que se acertem. Tá vendo Eu tô só? gostando de ver como é que é Você viu só, né? fino o negócio, hein? Várias perguntas e uma Tem atrás que da voltar outra de e novo, hein? todas respondidas. É assim Por que isso a que eu falei, gente esse povo gosta. tem que mandar áudio. O que tá acontecendo, hein? Por que o pessoal não tá mandando É o áudio frio? pra nós, hein? É o É frio. louco! É preguiça, pessoal. Vamos Só lá. no louco da bola que eles mandam um monte de Manda coisa. áudio pra gente. Ó, nós temos outra pergunta aqui, ó, que ele tá falando. Como que a LGPD afeta a economia brasileira? Será? É uma pergunta um pouquinho ampla, né? Mas vamos lá, considerando o cenário. Vamos começar. O cenário em que Vamos- vivemos Acho que ela tá com atualmente, frio. eu tô morrendo. Vamos começar. Tá com frio? Acho que ela tá com... Vamos começar do. Esse problema, assim, eu vejo, por exemplo, que agora as aulas estão sendo todas remotas, né? Mas quem nunca, em época de faculdade, a briga do ar-condicionado, né? Nossa, eu passei Os todos moleque, os anos na faculdade os brigando. moleque com calor e as meninas com frio, né? Aí a gente vai lá dar aula, né, traje forense, às vezes saiu direto do escritório, aquele calor, não sei o que, você tá o dia inteiro naquela câmara frigorífica da sua sala no escritório, você chega na sala, as bonitas que aqui desliga o ar, gente, mas a né? gente tem frio. E os meninos com calor, né? Mas as meninas podem pôr blusa. Você tem, então você tá do Né? lado de cá. Eu brincava, né? Vocês podem pôr blusa, a gente não pode tirar a camisa aqui, não, né? Enfim, né? verdade. Então tem que fazer esse não pode. equilíbrio, Isso né? É verdade. Não é pertinente. Mas é Mas- bem assim mesmo. Mas vamos lá, com relação a essa Economia brasileira, economia né? brasileira. A gente tá num cenário pandêmico agora ainda, né? Que triturou boa parte da nossa economia. Como é que você chega num empresário e fala, viu, você tem que investir, porque você estar em consonância com a lei Nossa, prescinde aí um investimento, muito. né? Porque quando você fala de se adequar à LGPD, você não está falando simplesmente de criar cláusulas contratuais, você está falando de mudar a cultura de uma empresa. Você tem que capacitar, treinar todos os seus colaboradores, entender essa cultura de proteção de dados, investir muito em tecnologia, E aí tem segurança da investimento, né? informação, tem muita coisa. Então, assim, num primeiro momento, afeta a economia pelo fato de que o empresário ele vai ter que investir, né? Com essa pandemia tá fácil. Tá, como que você chega e fala ali? Porque adequar a empresa, dependendo do tamanho da empresa, dependendo dos investimentos que tem que ser feito em tecnologia, em segurança da informação, você vai convencer o empresário a fazer esse investimento, se às vezes ele não está conseguindo fechar a folha de pagamento. Sim. É complicado. É difícil, né? né? Só que, em contrapartida, se ele for autuado, se ele sofreu alguma sanção e ele nem começou ainda a mexer o doce, como o pessoal fala, né? Não gerou nenhum tipo de evidência, nenhum registro que ele está tentando, pelo menos, se adequar à LGPD, às vezes o molho vai sair mais caro que o peixe também, né? Porque ele vai falar assim, bom, eu não tinha o dinheiro para investir em tecnologia e de repente sofri uma multa aqui que Que é maior ainda eu o pago valor. 10 vezes para implementar LGPD. Então, então assim,
afetar a economia num primeiro momento é isso. Seja quem vai se adequar ou seja quem vai sofrer sanções. E aí, reflexamente, você vai ter as ações judiciais daquele que se sentir lesado, né? Você vai ter a questão também reputacional, porque hoje a gente está falando de rede social, a gente está falando de outros meios de comunicação. Hoje, um cliente que bate o olho e fala essa empresa não cuida dos meus dados, ele deixa de comprar, né? Hoje, você pega desde o começo desse ano o tanto de mega vazamentos que teve no Brasil, vazamento de banco de dados referente a número de celular, CPF, isso, aquilo. Faz, eu compro na internet, uso cartão de crédito, eles não tratam meus dados direito. Será que é confiável? É seguro? Então, assim, economicamente falando, o impacto... É muito grande, né? E essa insegurança que tá cada vez maior, percebeu? Essa insegurança que a gente tem de vazar dados, da gente ter... Porque a nossa vida tá muito exposta, né? Cada vez mais. E é engraçado porque quando eu falei lá do começo, vou dar algumas dicas práticas, né? Eu acho que agora vem ao encontro disso. Sim. Senha, por exemplo. Hoje tem cofre de senha. Hoje existem aplicativos que são cofres de senhas. Sim, né? olha. Então você, na verdade, tem uma senha mestra referente ali a você tratar essa multiplicidade de senhas. Porque se você tem uma senha específica bem forte para sua conta bancária e você usa aquela mesma senha para o e-commerce ali do seu bairro, às vezes, é óbvio que a política de segurança da informação de uma rede bancária é muito mais forte do que, não estou desdenhando, mas Sim. às vezes do bazar da esquina. É verdade. E aí você utiliza a mesma senha. Se o cara invade o bazar da esquina, ele tem acesso aos mesmos dados que ele teria se invadisse o banco. Consegue entender? Sim. Então, essa questão da nossa insegurança exposta, na verdade, é culpa nossa. Nossa mesmo, né? Culpa nossa. E cada vez mais a gente vê que eles estão cada vez mais inteligentes para ter acesso a tudo, né? Esses tempos, o ano passado, né? Tava ocorrendo aquela situação de invadirem, já vou ler, de invadirem também a... Quer que eu leia a pergunta? Depois eu continuo ou quer que eu continue aqui? Então, tá bom, vamos lá. Houve, o ano passado passou na televisão, passou até no Jornal Nacional, falando sobre umas quadrilhas que estavam invadindo aí, mandando WhatsApp, se passando por alguém da família e pedindo dinheiro. Eu tive na minha família que aconteceu isso, se passando por irmão. Mas, gente, não é brincadeira, eles fizeram a voz igual, eles mandaram mensagens parecendo muito da família. E a pessoa fez a transferência de R$ 2.500 imediatamente. Olha esses golpes, gente. E como que consegue entrar? Será que vazou dados da pessoa? Como que isso acontece, não é? A questão da clonagem de WhatsApp ela é muito mais simples do que se imagina. Verdade. Porque, na verdade, quem tem seu WhatsApp clonado, alguma coisa errada fez. Infelizmente, às vezes errado involuntariamente, sem querer, ou às vezes propositalmente. Mas assim, clicou em algum link suspeito, instalou algum vírus ali no seu celular, ou, que é o básico do básico do básico, que alguém manda um código de verificação, que é o código de verificação do WhatsApp. A pessoa, acabou de receber um SMS aí, você passa para mim, se passa por banco, se passa por outra coisa, e o cara invade o WhatsApp dele e entre aspas, clonado. É o que a gente chama no direito de culpa exclusiva da vítima. A gente mesmo que acabou errando. Por isso que eu não abro nada dessas coisas que manda pra mim. Não! Como eu disse pra você, eu tenho 18 anos, mas eu ainda tenho aquela educação do meu pai. Sim, sim. Não mexo no que é privado dos outros. É pra ninguém melhor mexer no que é meu. coisa, é isso aí. Né? Ô, Henrique, não chegou um negócio Tinha aí uma pra você pergunta colocar aí aí? pra gente? Além da pergunta, tem outra coisa também, não tem? Vamos lá. Vai lá. Tem uma perguntinha aí que tá falando. Pra doutora Coab Andréia. terá ajuda para renegociar a dívida? Terá algum tipo de ajuda? De onde será que vai vir? Você fala no sentido de pagamento ou no sentido Pra da transição? o morador, aquele que comprou, pagar a dívida. Porque realmente que a pandemia tá duro de comer. Você imagina só pagar a prestação da Coab. É que assim, a Coab, na realidade, ela era uma intermediadora, né? Vamos tentar entender aqui qual era o papel da Coab. A Coab, ela foi criada, na realidade, para ser intermediadora daquilo entre a Caixa e a comprador. construtora. Não, a construtora. Caixa e a E a construtora. construtora. Depois entra
o mutuário no Mutuário, meio, né? Então, assim, não sei dizer se realmente vai ter essa ajuda para negociar, né? O que eu entendo é o seguinte, pode ter, né? A pessoa que está com a sua dificuldade, ela pode procurar dentro da própria Coab o reparcelamento que a gente fala, né? Mas não há um desconto, como a Caixa fez recentemente, ao seu mutuário de forma direta. Porque já a Caixa Federal, ela pega o dinheiro direto do governo e não tem essa intermediação. Por isso que as Coabs no Brasil, a tendência foi elas não construírem mais e aí começarem a fechar ou diminuir. Porque ela ficou... direto, né? tá fazendo direto. Então, assim, para que tem um intermediador se eu posso fazer o serviço de forma direta, né, sem o intermediador Coab? Então, eu vou lá e faço direto com a construtora, né? Então, o que pode acontecer para o mutuário hoje de benefício seria ele pedir o reparcelamento junto à companhia, através, obviamente, de administrativamente. E, dependendo da situação, procurar o Poder Judiciário se houver um desequilíbrio, né, entre o que ele recebe e aquilo que ele está pagando. E, assim, o que nós vimos no ano que passou é que se isso for provado, ele provavelmente vai conseguir ou reparcelar, aumentando aí o valor das parcelas, e aí diminuindo o valor da mensalidade, ou às vezes até conseguindo algum desconto, se ele demonstrar que houve, em virtude aí de planos, né, alguma situação de desequilíbrio também, mas aí seria judicial, através de um perito judicial e tudo mais. Então, assim, não sei se eu fiz a resposta. Respondeu sim, respondeu né? sim. A dúvida dele. Respondeu eu sim. acho que Respondeu sim. nisso que ele queria. É isso daí. Mostra aí, Henrique, o que tem aí pra nós. Porque eu quero que a Cíntia lê. Eu queria que a Cíntia lê ou então a doutora, mas eu deixo pra uma das mulheres. Opa! Valorize seu advogado, pois depois da sua mãe, ele é a única pessoa capaz de te defender, mesmo sem acreditar em você. Muito 11 de boa agosto, essa. Dia do Advogado. Sensacional. Sensacional. Aê, parabéns. Parabéns mesmo. Homenagem É uma à realidade, vida né, doutora? Com Né, doutora? certeza. É uma realidade, É, realmente. certeza. A Tábua de Salvação... Eu tô muito agora focado na área de direito digital, proteção de dados, mas eu, quase uma década já advogando, eu faço ainda criminal também, né? Olha. E aí a questão de... Você é a tábua de salvação do seu cliente. Eu vejo assim, de todos os ramos do direito, talvez aquele que a gente sente mais na pele mesmo é a advocacia criminal. E a gente fala, né? Às vezes a gente não está defendendo o que o cara fez de errado. A gente está defendendo o direito dele ter um julgamento justo Isso dentro é daquilo, né? Muito bom. E às vezes ele pega e fala, né? E eu falo, ó, não precisa mentir pra mim. Eu não vou falar pra... É até uma questão, se eu falar... Conte a verdade pra mim que eu vou dizer o que você tem que você fez. Não, A máxima. eu vou... na verdade, a gente tem essa pecha, né? Falar, o advogado... instruir a mentir e tal, é meio folclórico, mas muitas das vezes a gente acaba direcionando ele para dizer a verdade mesmo, né? Dependendo de como é. Eu Enfim. diria que o advogado faz uma lavagem cerebral no cliente. Vou te falar por quê. Não, vou te falar por quê. O cara chegou e falou assim, não é doutor, assim. é o seguinte, doutor, ele me ameaçou e eu dei um tiro nele. O advogado fala, não foi assim. Ele foi dar um tiro em você, você abraçou ele, foi sem querer que ele atirou em você, mas você acertou nele. Aí o cara vai pro fórum, é defendido, é liberado, porque o advogado conseguiu, ele fala, rapaz, que miserável tentou me matar mesmo, viu? É assim que o cara sai de lá ainda. Não é verdade? É. O advogado, para ser um advogado, doutor, eu diria para o senhor a seguinte frase, o cara tem que ser um excelente vendedor. Sim, isso é fato. Porque se ele não for um excelente vendedor, ele não serve para ser um advogado. Eu tô cansado de ver alguns advogados formados que não servem para ser advogado, doutor. É que... Eu falo pra você, eu conheço Eu vários. conheço vários. Entendeu? Eu brinco que hoje em dia... O pai queria que ele fosse advogado, então ele foi. Hoje eu acredito que, não sei, a doutora pode completar aqui, a advocacia, ela tá bem multifacetada.
Você tem o vendedor, literalmente, aquele que tá na linha de frente. Você tem aquele que é o perfil de retaguarda, que às vezes ele é melhor digitando do que falando, se comunicando. Óbvio que o advogado, né, ele tem que ser um bom orador, ele tem que ter um poder de persuasão, né, enfim. É a questão de ser um bom vendedor, né? Mas eu acredito que a advocacia hoje, você tem a advocacia consultiva, você tem a advocacia a contenciosa, tem... É uma área abrangente, né? Tem muita coisa, Muito. assim. Então, eu acredito que hoje acontece, sim, acontece, até mesmo porque a gente está falando num Brasil de quase 2 milhões de advogados, né? Então, hoje é dia 11 de agosto, a gente tem praticamente um advogado para cada 100 pessoas, Olha né? só, que Toda, bom. não, não Não sei, é? Será? não sei. Não é bom? Não sei, eu vejo com certas ressalvas. Mas hoje praticamente toda a família tem um advogado formado ou que está se formando. Tem muito bacharel em direito também que não passa no exame Que da não- OAB. e as pessoas não Tem entendem muitos isso, que né? estudou e não fez a OAB, porque na época não as pessoas precisava. têm- Eu conheço têm essa alguns, diferença. entendeu? Tem também. É. Se quiser ser advogado hoje, ele tem que ir lá na OAB Tem e que fazer prestar OAB. OAB, Não tem. interessa mais. Então, assim, tem bastante coisa, mas eu acho assim, existem os advogados e existem os portadores de OAB. Ah, muito boa. E tem os bacharéis, né? Que, Sim. enfim. E o bacharel, ele não pode exercer Não. nada, ou ele Pode dar conselho só, né? Pode. Tem algo que ele pode fazer? É porque o bacharel em é porque assim, né? Quem se forma em medicina é médico, né? Sim. Quem se forma em engenharia é engenheiro. Quem se forma em direito não é nada. Né? O cara ele é bacharel em direito. Só Tá. se ele fizer o OAB pra Aí poder ele tem que ser advogado. ele tem que fazer o exame da ordem. Hoje não é sim. nada impossível também, ele tem que acertar 50% na primeira fase Ah, e 60% olha. na Ah, segunda é assim? fase, né? Aham. E aí 1982? Quantos anos tem? Até 1982 não tinha, tá? Não O tinha, cara se exato. formava bacharel, era advogado. já era automático. Já era advogado Não, mas eu automático. acho que não é 82, eu acho que Acho até que é 90 e pouco. Não, não, até 82 eu sei que era assim. Que era Só que livre, aí, se né? você não tivesse pelo menos um caso executado uma vez como advogado, hoje o cara não é advogado. Mesmo ele tendo se formado lá em 1982. Ele não é advogado porque ele nunca trabalhou como advogado. Então, Agora ele teria que fazer OAB para poder ser um advogado. Eu não sei te Eu dizer desconheço. se desconheço É, também essa exatamente. situação. Porque Podemos até... porque até se onde eu você- sei, é. não é da minha alçada, e quando eu não sei, eu falo que eu não sei, Tá certo. né? Mas o que eu sabia é que até uma determinada data, que eu não sei qual, acho que é meados da década de 90, Vamos ser quem de se 90. formou, mesmo que venha requisitar agora a OAB, pode. Uhum. Não precisa se submeter ao exame. Ah, Não. Tem um Eu- negócio eu- assim, quem se É. formou até tal data, Eu não sei, É, eu não sei dizer. mas eu não sei que período data Qualquer é essa. coisa que eu vou eu falar, não sei minha que turma é data- de 94, já faz algum tempinho, né? Sim. E efetivamente ali houve uma mudança, inclusive na aplicação da OAB, porque eu sou uma das últimas, acho que fazer prova oral, né? A sustentação, que a gente tinha isso na nossa época. Hoje não existe mais. E eu falo que é uma pena, porque o colega advogado ou a colega advogada, ela tem que saber efetivamente, né? O mínimo Verbalizar ali, né? de oratória, de né? oratória. Então, eu vejo muitos colegas, apesar do direito ser um direito amplo, eu sou relatora de tribunal de ética, e eu falo sempre isso lá para os relatores que são, né, com mais experiência, que eu vejo muito que o direito se perdeu um pouco, né, daquela situação da pessoa realmente saber permear, saber discutir, né, a sua tese, a sua defesa, né, de forma um pouco mais plena. Eu acho que um pouquinho se deu com essa perda efetiva de não ter a obrigatoriedade, né? Não existe É. mais a obrigatoriedade de sustentação oral. Eu fiquei Muito sabendo bom. disso, que eu não sabia também, acho que foi em 95, quando um amigo, formado junto com um colega meu, que fez 18 anos há pouco tempo, ele foi fazer, né? Fazer o que você falou, que era só se inscrever lá e tal. Falou, peraí, esse homem era gerente de banco, certo? Então ele foi fazer o quê?
ser advogado. Que ele cansou de trabalhar, ele era só bacharel, agora ele vai ser advogado, né? Aí ele teve que fazer a prova da OAB Tá. para poder ser advogado. Entendi. Aí ele ainda falou, Toninho, foi tão fácil porque eu passei minha vida inteira num banco resolvendo coisa como advogado já. E só que ele não, como você nunca foi, nunca defendeu ninguém, Entendi. você não vai é poder. advogado. Então, só se mudou ali. Eu não acredito porque você vai querer que os velhos hoje, que é bacharel, seja advogado, não. Estão deixando os novos hoje. Tá vendo? Temos aqui um pessoal que tá mandando umas mensagens, tá dando boa noite aqui pra gente. A Rosana, lá em São Paulo, a Rosaninha tá participando. Ela tá falando aqui também que os filmes de hackers alertam como somos pragmáticos. Senhas, né? Tudo isso. O pessoal fica viciado nesses filmes aí e acaba acontecendo coisas, né? Aprendendo um pouco lá também. E ela tá pedindo para falar aqui parabéns aos advogados. E ela gostaria de saber se o presidente da OAB Nacional representa vocês. Nossa, Que saia pergunta. justa, né? Tem sempre da Saia Rosana. justa. Rosaninha é Saia Eu justa. digo que o presidente da OAB São Paulo nos representa. a de São Paulo, representa bem. Assim, Pelo menos da minha parte, né? eu sei onde ela quer chegar com a pergunta, né? Ela é Mas uma saia justa. eu sei onde ela quer chegar com a pergunta. Assim, do ponto de vista formal, representa, porque ele foi Sim. legitimamente Eleito. eleito. Sim. Então, ele foi Aí é eleito. ideologia. Né? Ele foi eleito, é o presidente nacional, assim como os estaduais, assim como a nossa presidenta aqui em Municipais, Bauru. né? Na nossa subseção, a doutora Márcia, que inclusive é nossa colega lá, sócia e diretora do Temos escritório. que trazer ela aqui, né? Né? Sim, mas assim, eu acredito que deve ser pela ideologia do presidente, o Felipe Santa Cruz, né? Que é assim, é complicado. Ideologia é uma coisa. A divergência. Porque a vamos gente colocar vai. dessa forma. Do ponto de vista, assim, da classe, eu acredito que ele, como presidente e os presidentes estaduais, eles defendem a classe, as nossas prerrogativas, ok. Agora, quando vai para o campo político, eu acredito que é muito relativo. Eu até me abstenho aqui, né, de tecer algum comentário, porque se eu falar X, hoje se cria uma guerra, né? Ele vai falar, lá, ele é esquerda, ele é direita, ele é ambidestro, né? Enfim. Na realidade, eu não vou me abster, porque eu acho que a divergência ela é necessária. Sim. E, obviamente, é em virtude da divergência que nós temos democracia. Sim, né? sim. Então, Que Nós bom. moramos no Brasil, né? exatamente. Agora, a Mesmo que ideologia não dele, queira vamos que nós dizer tenha, né? que é um posicionamento divergente do meu. Divergente né? do seu, com Então, certeza. pra ficar um pouco menos em cima do muro. Não. Rosaninha Eu não vou, causando. não. Eu não vou ser centrão aqui. Não vou, não. Eu só tô dizendo assim, porque hoje o presidente da OAB Nacional tá estigmatizado como alguém de predileção de esquerda, né? Isso Sim. ele se posicionou assim e ponto final, né? Mas eu quis dizer que do ponto de vista formal ele representa a classe sim, ponto, né? Representa a classe. Ele está lá na titulação. é o presidente. Da questão Presidente nacional. da mesma forma também que se a gente for então polemizar, fala assim, aí o presidente da República te representa, eu falo, bom, ele foi legitimamente eleito. Por mais Mas que há divergência. mas a Mas há divergência divergência. da mesma forma também. Então, assim, não quero só criar uma polêmica talvez desnecessária hoje aqui, né? Muito bem. Um dia depois da PEC do voto impresso. Nossa! E hoje enfim. também- Melhor não, né? Se E hoje manifestar. também teve a cassação do mandato da Flor Diniz, a deputada que matou eu o vi marido. isso. Nossa, Não. hoje, Não. depois de Não. tudo? Ela é suspeita, suspeita. de ter matado. Mas foi o caçada marido. já. Não, ela foi caçada, mas ela é suspeita de Suspeita. ter participado do Então, assassinato mas do agora marido. vai ser julgada. A questão criminal, ela foi caçada, o mandato parlamentar dela. Sim. Questão Agora não de tem conduta foro. ética, né? Não tem mais A foro. questão, não Tem tem foro foro para- privilegiado. É. Mas a questão dela, mesmo como era crime comum e tudo mais, ela não ia ter esse foro privilegiado, no caso, porque não guardava pertinência com o mandato dela. Ponto. Mas, já que você falou, dia do advogado, né? Isso aí. Ela está sendo processada, vai ser julgada, e quando transitar em julgado a sentença penal condenatória dela, aí sim ela Ela vai a júri popular, não?
pode ir a júri popular. Ela pode ir a júri popular, porque como se trata de um homicídio doloso, né? Onde há E intenção de matar. onde há intenção de matar e é competência do tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida, né? Então, Muito seja homicídio bem. doloso, seja Não aborto. tem como trazer uma pessoa que, além de entender de Nada. LGBT, é um criminalista, né? Eu É ia muito falar. inteligente E pelo muito que se vê. inteligente. É isso aí. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui no ar. É, Você tem 10 anos de advogado. aham. Você é um garoto de uns 34 anos. Obrigado. Eu tenho 35, gostei dos 34. É isso Ganhei mesmo. um, tenho. Tá Tem vendo? 35 anos. Então, tô bom de idade. Acertou. Eu fiz 18 há pouco tempo, mas Sim. eu sei reconhecer Ele os uma 18. pessoa que é mais velha que eu, mas que é inteligentíssima. Entendeu? Eu sei reconhecer isso. não É é? lógico, Pronto. concordo. É. Eu também, com os meus 20. Eu acabei fazendo. Eu fiz alguns júris populares, né? Acabei fazendo. É o que a gente chama de supremacia da advocacia criminal, porque ali é mais, entre aspas, poder de convencimento do que propriamente conhecimento da lei. Do que propriamente eu quero dizer. Você tem que balancear os dois. Se não souber um nem outro, você. Olha, É que, pro telespectador entender, tem que ser bom de matemática para fazer a conta que eu fiz para dar a idade dele. sim. Você entendeu o que eu quis dizer? É isso mesmo. Se ele fosse médico com 10 anos, era outra história. Com Ele era bem mais velho. É Correto? isso mesmo. Correto. Olha, o papo tá muito bom, né? Foi sensacional, só que infelizmente a gente Louco! tá chegando no Como final, assim? Como né? Já acabou? Só que vai ficar com gostinho de quero mais. Quer, E nós sim. já queremos aqui convidá-lo novamente. Já tá Eu convidado. tenho muitas perguntas ainda pra falar pra você, principalmente Obrigado. também nessa parte Vamos criminal. fazer. Eu Aham. trabalhei na Fundação Casa e eu tenho questões bacanas pra estar ali perguntando pra você, sabendo sua opinião, tá? Então vamos marcar também um outro Opa! dia, tá bom? Pra estar aqui. A doutora também, sensacional, vai Ela é de estar aqui casa. com a gente. Ela já é de É de casa. casa. Então vamos deixar Mas as eu quero considerações. chamar eles aqui um dia Ah, no sábado no à tarde. sábado, programa de sábado à tarde. sim. Do Porque programa hoje, Toque hoje, Livre. hoje tem Programa do jogo. esporte. Ela vai vir no programa de esporte. Loucos da Bola? Lógico, Loucos da Bola. ela vai participar comigo, Mas sim. eu faço mesmo muita questão que vocês venham num programa de sábado, porque hoje a mulherada, né, está assistindo, mas os homens que tem que levar, desculpa a minha sinceridade, tem que levar pouco de umas pancadas às vezes, estão no esporte, estão assistindo jogos. Então, Jogando é, bola. então no sábado tá todo mundo em casa. Então é fácil a gente falar. Aí esse cara fala, puxa vida, ontem, hein, que eu fiz, hein? Mexi no celular da mulher. Então ele já vai ver que tá cometendo o... Dependendo de como ele mexe com o celular, daí vai entrar fora de LGPD, tem outras Já passei coisas. por isso, já tive meu WhatsApp É isso clonado. aí. Muito uma bem. outra pausa. Uma outra Isso mesmo. pauta. Mas deixamos aí as considerações finais pra nós essa Isso. noite. Vocês. Primeiras damas. Vai lá, dama, primeiro. Agradecer sempre, né? O Toninho, a Cíntia, o Marcos, o Felipe. E o Henricão O palmeirense. Henrique, é lógico. É Felipe. né? Por que é Felipe? Eu não sei que é Todo mundo Felipe. chama Eu, de eu Felipe. que vim com Mudaram o seu nome. nome. Guilherme. Mudaram seu nome. É que o outro é Felipe, mas Era é o que outro. todo mundo só chama Henrique de Felipe também, você lembrou? Tudo bem. Tudo em Henrique, família, desculpa gente. aí, Tá desculpa tudo aí. em família. Agradecer muito a rádio. É sempre um prazer estar aqui. Agradecer ao Dr. Leonardo, nosso sócio lá do escritório. Aproveitar para dizer... Qual que é o nome do escritório? Maia Advogados Associados. Aí, ó. Isso aí. Algum telefone pra contato? Sim, nós Pode temos o deixar. 2109-6400. Não entendi, só pode repetir? Pode. 2109-6400. 2109-6400. Muito bem. Viu? Eu não tinha entendido. Tá vendo? Lá nós temos 35 especialistas, cada um na Que sua bacana. área, né? E Muito um bom. colabora com o outro no que é possível. Muito bom esse trabalho em equipe. Pode dar suas considerações finais também? Eu faço cor às palavras da doutora André, né? Voto com a relatora. Mas Não vai agradeço, divergir? agradeço a acolhida, Toninho, Cíntia, agradeço aos meninos aí que estão na mesa de som. E sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Já está convidado, né, para um sábado à tarde,
A doutora Andréia, como boa palmeirense, né? Adorei. Ela, não sei se vocês sabem, ela é advogada do Palmeiras, ele é advogado do São Paulo Isso. e temos aquele do cara que Corinthians, nunca atende o telefone é advogado do Corinthians. que é o advogado Ele amigo não nosso vem, também, viu, gente? Ele não vem no Louco da Bola, que é amanhã. É, um Ele não amigo atende o nosso. telefone, porque tem medo de perguntar na conta de energia Ai, do Corinthians esse Toninho. que eles não pagaram. Então é por isso que corre um pouco, entendeu? Por causa disso. É isso Né? aí. Cíntia, Então eu vou encerrar aqui agradecendo a participação dos doutores, dizer que a sua simpatia e a sua é incrível, né? Isso é muito bom também, ter pessoas tão inteligentes, agradáveis e simpáticas com a gente, deixa a nosso ambiente super leve. E agradecer a todos que estão em casa, que participaram, quem mandou pergunta, quem assistiu não mandou pergunta, mas tem muita gente, Toninho, que assiste. Às vezes não manda pergunta, tem não, vergonha. não comunica, tem vergonha, mas tá ali nos acompanhando Tá e junto com a curte, gente. eles curtem Tá ali, junto com a manda gente. coraçãozinho, né? Então eu quero agradecer a todos que estiveram aí nos acompanhando. Um beijo, uma boa noite. Amanhã estaremos aqui no Loucos da Bola. O Toninho não vai estar Não aqui vou amanhã, estar, que ele tem difícil. compromisso, né? Mas eu vou estar aqui e até amanhã. Uma boa noite a todos. tchau, tchau, gente.